Graça e paz, igreja. Hoje tem horário diferente, né? Todo mundo acordou mais cedo. No domingo, ó. Uns não acordaram mais cedo, né? Acordaram horário normal. Mas eu acordei mais cedo. Acordei mais cedo. Normalmente, domingo, eu e minha esposa ficamos até umas 9h30, 10 horas na cama, dormindo ali. Então, esse domingo um pouco diferente, né? Acordamos cedo. E por um motivo especial, né, irmãos? Então, o primeiro motivo é o quê? É o jogo do Brasil? Claro que não, né, irmãos? É adorar o nosso Deus. Nosso Deus é digno de toda adoração. Nosso Deus é digno de toda adoração. Então, nós estamos aqui com o único principal objetivo, que é adorar o nome desse Deus santo e verdadeiro. O nosso Deus é santo e verdadeiro. E nosso Jesus, o nosso Redentor, ele vive, irmãos. Quem crê que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Quem crê que? Vou falar para vocês um dado que está crescendo muito isso na questão da Europa, tá? É um dado, Davi, mas não é num país sul-americano, nada, mas é algo que chega a ser tenebroso, porque a Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria nos últimos dias. E nós temos visto isso, o reflexo, principalmente na Europa. Os dados de 2024. Então, provavelmente, esses dados ainda estão defasados. Mas, em 2024, 3% da população da Inglaterra... Tudo bem, Pedro? 3% da população da Inglaterra não acreditava que Jesus realmente existiu. 3% apenas acreditava, 97% não acreditava. Então, 3% só, 3 acreditava que Jesus realmente existiu, 97% não acreditava. Dos cristãos, no Reino Unido, essa pesquisa levantou o quê? 40% dos cristãos não acreditam que Jesus morreu e ressuscitou. Ele acredita que apenas Jesus existiu. 40% dos cristãos no Reino Unido acreditam, não, Jesus existiu. Existiu, só que ele não morreu e ressuscitou, ele apenas morreu. Então eles não acreditam que Jesus é Deus e ao terceiro dia que é o Messias. E agora, pasmem, 53% desses cristãos acreditam que Jesus não vai voltar. E isso está crescendo cada vez mais no Reino Unido. Cada vez mais no Reino Unido. O que isso tem a ver com nós aqui na Sul-Americana, né? O país sul-americano. Irmãos, nós precisamos falar para o nosso irmãozinho do lado, para o nosso vizinho. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele existe. Ele existe. E algo que me chamou muita atenção é que esses cristãos, depois você dá uma lida, dá uma pesquisada nessa pesquisa, é muito interessante. Esses cristãos, muito provavelmente, quando eles foram impactados, eles acreditavam que Jesus morreu, ressuscitou, acreditavam que Jesus é Deus. Só que com o passar do tempo, o amor deles foram esfriando. Eles não tiveram experiências para com esse Deus. Não tiveram experiências alimentando. Eles não alimentaram esse calor, esse amor, não abasteceram o azeite. E esse amor foi se esfriando. Então, muito provavelmente, o comodismo chegaram a um ponto deles falar, não, tudo bem, eu vou para a igreja como um evento social. Tudo bem, mas Jesus existe? Não sei. Irmãos, isso é muito perigoso. O amor esfriar é muito perigoso, porque você acaba dando ouvidos a outras vozes. A palavra de Deus é muito clara, ela diz que é impossível servir a dois senhores. E quando nós não damos ouvidos ao nosso Senhor, não estamos conectados, pode ter certeza, essa conexão ela não fica perdida. Ela se conecta em outras coisas, em distrações, se conectam em coisas que não é do reino. E quando isso acontece, você começa a ser alimentado, eu começo a ser alimentado em coisas que não são do reino. E isso é muito perigoso, porque começa a ser introduzido na nossa mente aos poucos. Isso que acontece na Europa, principalmente no Reino Unido,
não vem de 5, 10, 15 anos. É algo alimentado de geração em geração, devagarzinho, devagar. Irmãos, não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar esse amor esfriar para com nossos filhos, dentro da nossa própria casa, para os nossos irmãos. Não podemos deixar ele esfriar. Temos que toda hora dizer, Cristo vive. Ele ressuscitou e ao terceiro dia ressuscitou e ele vai voltar. Então eu quero que vocês abram lá em Atos 1, versículo 8. Irmãos, algo que eu sempre fica no meu coração é que nós não podemos esquecer que Jesus vai voltar. Nós precisamos avisar, Jesus vai voltar. Ele vai, está breve, irmãos, está breve. Nós temos que nos preparar para isso. E quem aqui quer que o familiar aqui suba também? Então tem que falar também, Jesus vai voltar, vamos lá. Em Atos 1, versículo 8 diz o seguinte: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, quando em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o cobriu de vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhe comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo como os vistes subir. Irmãos, Jesus subiu e ele vai voltar. É uma promessa. Eu me lembro que, eu sempre conto isso para vocês, mas daquela experiência que eu tive com Jesus, eu me lembro muito bem que eu estava em cima olhando assim um trono muito grande, em cima desse trono tinha um arco-íris bem bonito assim, nossa, bem bonito, e esse trono era grande demais. E desse trono descia um rio muito grande, esse rio cortava e ia para longe, mas esse trono era muito grande. E do lado desse trono tinha um monte, irmãos, mas era um monte de tronos assim, de ouro, assim, muito. Você perdia a vista, assim, você olhava assim, perdia a vista. E eu me lembro que eu fiz assim: Jesus, o tanto de trono. E Jesus falou assim: Davi, eu posso mentir? Eu falei: Senhor, claro que não. Eu fiquei meio sem responder. Eu falei: rapaz, agora o que eu respondo? Eu falei: Senhor, não, né? O senhor pode mentir. Ele falou: então, eu não falei que eu ia vir preparar lugar para vocês? Aqui é o lugar de vocês. Aí ele olhou assim, baixou assim para mim assim, e fez assim: tá vendo aquele lá? E eu me lembro que eu vi um trono bem longe assim, e era de ouro bruto assim, ouro, sabe, bonito assim. Eu falei: cara, e Jesus olhou para mim e falou: esse será seu, se você perseverar até o fim. Jesus disse isso para mim. E eu falei: Senhor, eu me lembro que eu olhava para ele, e ele disse uma coisa que depois eu fui pesquisar até o que a palavra significava. Aí ele falou assim: mas você viu que ele está simples? Ele estava de ouro bruto assim, bruto. E eu falei: aham, sim. Ele falou: basta com seus atos você endorná-lo, deixar belo, deixar mais bonito, com as suas obras. E eu: Senhor. Aí, enfim, continuou a experiência, mas o que eu quero dizer, ele preparou lugar para mim e para você. Nós temos que fazer o quê? Perseverar até o fim. Perseveramos até o fim. Porque volta a dizer, irmãos, Jesus vai voltar. E ele está voltando. Então eu peço que a igreja coloque de pé. E a palavra fala que descerá sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo já desceu lá em Jerusalém. O Espírito Santo já desceu. Então ele está aqui nessa noite. Ele está dentro de você, dentro de mim. Então invoque ele. Soberano Deus, Pai querido, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai querido, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por ter nos permitido, Senhor, abrir os olhos, Pai. Muito obrigado, Pai. Então nós, Pai, como igreja, dizemos: Maranata.
Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Senhor. Eu te peço, Senhor. Eu te imploro, Senhor. Desça, Senhor, com o seu fogo, os seus dons sobre essa igreja, Senhor. Pai, coragem, atitude, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa igreja possa ser ousada, Pai, que essa igreja possa ser impactada, que essa igreja possa ser, Pai, instrumento, Senhor, instrumento do Senhor para as nações, Pai. Levante aqui, Senhor, levante, Pai, levante missionários, levante pastores, levante profetas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Levante, Senhor, jovens, Pai, com sede, com fome da tua palavra, Senhor. Pai querido, Senhor, a tua palavra fala que até a vontade de adorar vem de ti, Senhor. Então, Pai, desperta, Senhor, nossos jovens, desperta as nossas crianças, desperta, Senhor, uma fome, uma vontade insaciável de buscar a ti, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, assim, Deus, como o Senhor estava, Pai, com Moisés, Pai, assim como o Senhor estava, Pai, com Davi, Senhor, esteja com nós, Pai, esteja com esses jovens, Pai, Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, unja eles, Senhor, unja, Senhor, essa igreja, Pai, Pai, em nome de Jesus, distribui, Senhor, dons, Pai, para essas pessoas, Pai, dons, Pai, dons de cura, Senhor, dons de profecia, Senhor, em nome, Senhor, verdade, Senhor, dons de efetuar maravilhas, Pai, é verdade, Senhor, sim, Deus, dons, Pai, Pai, distribui, Senhor, eu vejo o Senhor distribuindo dons, irmãos, dons para essa igreja, distribuindo dons de cura, dons de interpretação de línguas, eu vejo o Espírito Santo descer como fogo sobre essa igreja. Irmãos, peçam, aproveite agora, peça. Você não estava pedindo dons, então agora é a hora. Peça e recebereis. Porque às vezes nós pedimos para o nosso próprio deleite, às vezes é isso. Mas agora o Senhor está falando, me peça, diz o Senhor, me peça e será dado. Bate e será aberto, diz o Senhor. Procure e acharão, diz o Senhor. Procure e acharão. Então, Senhor, nós te pedimos, Pai, dons de efetuar cura, Senhor, de efetuar maravilhas, Pai. Dons, Pai, dons, distribui, Pai, distribui o dom do amor, Pai. Senhor, dom do amor, Senhor, em nome de Jesus, dom da misericórdia, Pai. Dons da misericórdia, Pai, dons da palavra, Pai, dons, Senhor, de ensinar, Pai, dons, Pai, distribui, Pai, é o que nós pedimos, Pai, agradecendo, crendo que o Senhor vai voltar, Pai, Maranata, Senhor, Maranata, nós cremos, Pai, que o Senhor, Pai, morreu numa cruz, Pai, e ao terceiro dia, Pai, ressuscitou, Senhor, nós cremos, Pai, nós cremos, Senhor, que Tu és, Jesus, o Deus, Tu és Deus, nós cremos, Pai, nós cremos que junto com Deus Pai e o Deus Espírito são 3 em 1, Pai, nós cremos, Senhor, nós cremos, Pai, por isso, Pai, te agradecemos, Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor, na Tua presença, queremos Te bendizer mais uma vez, por essa manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos livrou do terremoto, nos livrou da destruição da Itaipu, nos livrou das enchentes, nos livrou, Pai Santo, de bombas, Pai Santo. Ontem recebi uma oração de um sobrinho, Pai Santo, pedindo oração pelo tio que está na guerra, Pai. Eu quero te agradecer pelo hoje, pelo que temos hoje, Pai. Obrigado porque acordamos de manhã. Tem pessoas, Pai, que infelizmente não puderam acordar de manhã, meu Deus. Recebi oração essa semana, Pai, que o médico deu 2 dias de vida, Senhor. Pessoas que não acordaram, estão com tempo, Pai Santo, aí na Tua presença, Pai Santo, para se achatar contigo, Pai. Pedimos por todos aqueles que não puderam vir, Pai, motivo de força maior, Pai, de saúde, de graça. Nos ensine com a Tua palavra de hoje, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Amém
e amém. Amados, que bom que você veio aqui hoje. Hoje eu quero ensinar algo para você que vai mudar a tua vida já hoje. Amém? Algo que vai mudar a tua vida para sempre. A partir de agora. Um segredo milenar da palavra do Senhor. Uma sabedoria de mais de 3.000 anos. Uma coisa que eu tenho aplicado na minha vida e funciona. Porque se está na palavra de Deus, funciona. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus. No livro de João, capítulo 16, versículo 33. Som. Passar o microfone aqui para João 16, 33. Isso, João 16, 33. Algo que vai mudar a sua vida já hoje. Algo que vai mudar a sua vida já nessa manhã. João 16, 33, amém? Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Amém? Outra versão diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Jesus falou, em mim vocês vão ter paz. No mundo tereis aflições. Ele falou a verdade ou ele mentiu? Falou a verdade. Mas ele falou assim, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Alguém aí sabe o que é aflição? Eu explico. Você sabe o que é aflição? Aí Jesus dá uma ordem. Olha, vocês vão ter paz em mim, mas vocês têm que ter bom ânimo. Eu te pergunto, como ter bom ânimo? Como ter bom ânimo quando tudo está ruim? Quando ter bom ânimo quando o parente está no hospital? Como ter bom ânimo quando nada está bem? Quando ter bom ânimo? Aí, Jesus, aí você me complica, né, Jesus? Ele falou, vocês têm que ter bom ânimo. Como vou ter bom ânimo no caos? Mas tem uma sabedoria aí milenar que eu quero falar para vocês, tá? Porque eu quero te fazer uma pergunta assim para você sincera. Durante a semana agora de julho, né? Primeira semana de julho. Você já tentou essa semana mudar um sentimento ruim? Tentou mudar essa semana um sentimento ruim, pesado, pensando algo bom, pensando positivo? Tentou já um pensamento ruim, uma notícia, um sentimento, eu preciso tentar mudar. E você pensou algo positivo e não funcionou? Nada mudou? Sabe quando você tenta se convencer? Está tudo bem, mas o seu coração está apertado ainda. Teu coração está falando assim, a boca diz, passou. E o peito diz, não passou não. A cabeça entendeu, mas o coração não obedeceu. Então, aí Jesus fala que a gente vai ter aflição, mas ele fala para a gente ter bom ânimo. Como eu vou ter bom ânimo durante o caos? Como eu vou ter bom ânimo com a situação que eu estou vivendo? Situação de saúde, situação financeira. Como é que eu vou ter bom ânimo? Aí que eu quero te mostrar um segredo, mais de 3.000 anos, que agora o pastor Valdir está aqui para comprovar que a neurociência está comprovando depois de 3.000 anos. Algo que eu tenho vivido, tem me ajudado muito, e eu quero ensinar a vocês. Então, eu vou ter uma prática, uma das ideias mais libertadoras da sabedoria de Israel. Simples prática que você pode usar ainda hoje, sem esperar a vontade de chegar. E o coração disso é os seus sentimentos. Os seus sentimentos, aquilo que você está sentindo, não são os seus mestres, amém? Os seus sentimentos não podem ser os seus mestres, os seus guias. Os sentimentos seus têm que ser os seus seguidores. Diga comigo, os meus sentimentos não são os meus mestres. Eles são os meus seguidores. Você vai entender o porquê. Porque você pode reeducar o seu coração. Reeducar o seu coração através do quê? Da sua mão. A mão. Algo simples que Deus nos deu. Através da mão, Deus pode reeducar o seu coração. Então, o que eu quero explicar para vocês? Jesus deu uma ordem. Eu quero que você tenha bom ânimo. Nada está bom para você?
Se vira, tenha bom ânimo. Está no caos? Se vira, tenha bom ânimo. Vocês vão ter paz em mim. Agora eu vou mostrar como é possível ter bom ânimo no meio do caos. Os sábios estavam uma vez discutindo na Torá, uma discussão antiga. O que vem primeiro? O que vem primeiro? O amor que leva ao serviço ou o serviço que leva ao amor? Uma corrente assim de pensamento dizia assim, olha, a pessoa, primeira pessoa precisa sentir para depois servir com sinceridade. Olha, eu tenho que sentir algo para depois eu fazer aquilo que eu quero fazer. Mas uma resposta de um sábio chocou a todos, apoiada no que o povo de Israel disse lá no Sinai. Quem pode abrir lá? Êxodo 24, versículo 7. Êxodo 24, versículo 7. Êxodo 24, versículo 7. Essa resposta eu quero ensinar para vocês. Quem pode ler para nós no microfone? Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Aleluia! Aí está a resposta para o seu dia a dia. Na palavra ali em hebraico, Israel falou, tem aqui um livro, o livro da aliança. Tem aqui as instruções. Olha o segredo milenar que eu quero te passar isso hoje para você. O povo falou bem assim no original. Nascer benishma. Faremos primeiro e entenderemos depois. Primeiro eu vou fazer, eu vou tomar uma atitude, depois eu vou entender. Amém? Primeiro eu vou fazer, depois eu vou procurar entender. Olha o que é isso para a tua vida. Este é o segredo. Repara na ordem. Primeiro faremos, depois entenderemos. A ação vem na frente, o coração vem atrás. E este é o segredo, meus amados, que eu quero passar para vocês. Depois das suas ações, faremos. Os corações, os sentimentos são arrastados. Como assim, pastor? Depois das ações, os corações são arrastados. Por exemplo, você está aqui de manhã, domingo de manhã, aleluia. Você conhece muita palavra, já encheu, né? Cada domingo uma revelação, cada domingo uma palavra para você. Mas parece que a tua vida ainda está travada, sabe? Não rompe, algo está acontecendo, 1000 sentimentos, você não sabe o que está acontecendo. Eu quero falar para você como você vai hoje ativar o código libertador espiritual para abençoar a tua vida, amém? Por exemplo, você já encheu a cabeça de boa doutrina, mas o seu coração ainda responde a padrões antigos. Por quê? Porque o coração não fala a língua dos conceitos. O coração não fala a língua dos conceitos. Ele fala a língua das ações. Assim que funciona o coração. Por exemplo, pastor Rode aqui, ó. Quem aqui não sabe nadar? Levanta a mão. Não sabe nadar, não sabe nadar. Então, ó, segunda-feira, às 8 horas, eu vou dar aqui um curso de PowerPoint de como nadar. 50 slides. Vou ensinar como nadar aqui, no slide, para você. Vai resolver ou não? Por que não? Primeiro você vai ali, vão te ensinar a boiar, entendeu? Uma coisa assim, porque você não está molhando. Uma coisa passou de ensinar aqui, você vai entrar na água, você afundou tudo. Não, você tem que aprender um princípio espiritual, porque a gente só aprende quando entra na... É isso, ação vem primeiro. Tá? Então, o conceito, só o PowerPoint aqui não molha ninguém, mas a ação molha. Então, você deve saber que o ser humano ele é influenciado pelas suas ações. O seu coração e todos os seus pensamentos sempre seguem os atos que você faz, sejam bons ou maus. Pense comigo. Quantas atitudes você tomou no seu coração que trouxe consequências para a sua vida? Você não pensou, agiu na emoção. Puxa vida. Fez aquilo na emoção. Casou por alguém na emoção. Comprou aquele negócio na Shopee por emoção, depois se arrependeu. Mas não pensou direito. Fala,
Ah, Deus, aleluia. Porque você deixou o coração primeiro, depois você, quando já você teve atitude, depois, eu me arrependi da compra, passou 7 dias, não dá mais certo. Ixi, já casei, estou casado, né? Já não tem como separar. Então, vou mostrar para vocês como vocês podem mudar na cachola o sentimento de vocês com uma prática diária que vai te custar segundos. E Jesus falou, e está na palavra de Deus. Amém? O seu coração e todos os seus pensamentos sempre seguem os atos que você faz, sejam bons ou maus. Por exemplo, você tem 3 partes aí. 3 partes. Você tem um sistema avançado dentro de você. Que é, então, entender, faremos, né? Olha só, entender, fazer, então sentir. Dentro de vocês operam 3 sistemas. A alma, que sabe a verdade, né? Chama alma. O corpo, que executa o que você faz. E o coração, aquilo que você sente. A maioria das pessoas tenta assim. Primeiro eu vou entender. Depois eu vou sentir. E só então eu vou fazer. Por exemplo. Quando eu sentir vontade, eu vou na academia. Quando eu sentir vontade, eu vou fazer aquele curso. Quando eu sentir vontade, vou na igreja. Entendeu? Quando eu sentir algo, eu vou fazer algo. Aí, tua vida fica travada. E fica a vida inteira esperando uma vontade que nunca chega. Tenho vontade de aprender a tocar violão. Tenho vontade. Mas não foi lá ver ainda, entendeu? Como funciona? Qual que é o segredo, então? O segredo é você entender, fazer e então sentir. Porque o coração é teimoso. O nosso coração é teimoso. O coração não obedece ordem direta. Mas o teu coração ele é influenciável. Vendo o corpo agir do mesmo jeito várias vezes, ele conclui. É assim que a gente tem que sentir agora. Então você tem que treinar o teu coração, treinar os seus sentimentos. O tema dessa manhã é que aprenda com a mente a governar o seu coração. Deus, ele quer um culto racional. Lá Romanos 12 fala sobre isso. Então Deus quer que você comece agora que a tua mente vai governar os seus sentimentos. Governar a sua ansiedade. Governar o que você está sentindo. E vou te ensinar como isso, uma prática bem maravilhosa. Mas vamos lá então. Jeremias 17, versículo 9. O que diz? Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o quê? O coração te engana, o coração é perverso. Tá? O coração é enganoso. Quem pode abrir aí Mateus 9, 22? Mateus 9, 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Olha, aqui diz que a mulher estava doente. A mulher estava doente. Jesus deu uma ordem. Tenha bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Então a mulher, o que ela fez? Opa, eu vou ter bom ânimo. Vou ter bom ânimo. Vamos lá, vou ter bom ânimo. O que aconteceu quando ela teve bom ânimo? Imediatamente ela foi curada. Você está entendendo? Uma pessoa doente, ali, diante do Senhor, você falou, mulher, você tem que mudar agora, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. E ela fez a parte dela, eu vou ter bom ânimo. No que ela teve bom ânimo, imediatamente ela foi curada. Aleluia. Vamos lá. E outra vez, quando Jesus estava diante lá da tempestade, né? O pessoal achou que era fantasma. O Senhor falou, sou eu, não tem mais, tenha um bom ânimo. E a tempestade, o que aconteceu com a tempestade? Cessou, ele entrou no barco.
Pastor, como eu vou ter bom ânimo no caos, pastor? Aí que eu quero, vamos fazer uma experiência prática agora, amém? Chega de teoria. Pastor, eu quero fazer isso na prática agora. 60 segundos. Vamos provar agora para você, no seu próprio corpo, aleluia. 60 segundos. Vou contar aqui no cronômetro, ó. Só fazer experiência comigo. Uma experiência ao vivo, amém? Primeiro, vou contar aqui, ó. Primeiro lugar, você vai forçar um sorriso agora. Força o sorriso para todo mundo. Vou até mostrar os dentes. Força o sorriso. Força, assim, ó. Força o sorriso aí. 60 segundos. Força o sorriso. Tá forçando? Bem grande. Força o sorriso. Mesmo sem vontade. Força o sorriso. Mostra os dentes. Segura o sorriso. Força. Força. Continua sorrindo. E agora, sorrindo, tenta pensar em algo triste e irritante que aconteceu essa semana. Tenta pensar em algo triste e irritante. Você pensa. Falta 30 segundos. Segura o pensamento aí. Ruim. Aconteceu algo ruim. Aconteceu algo irritante. Falta 20 segundos. Aconteceu algo ruim. Algo que me irrita. Aconteceu lá em casa. Força aí. 10 segundos. Sem soltar o riso. Respira um mês com o nariz. Expirar pela boca. Mais uma vez, pelo nariz. Expirar pela boca. Mais uma vez, sorrindo. Nariz. Expira pela boca. Amém? Parou. Ficou difícil você sustentar o pensamento negativo, não ficou? Cadê o pensamento negativo que você pensou? Ficou difícil ficar pensando nele? Acabou o timer. Ficou difícil você ficar pensando no pensamento irritante e ruim, não ficou? Mesmo sem vontade, né? Isso não é um truque de autoajuda, não, tá, meus amados? É uma lei espiritual que Israel já conhecia há mais de 2000 anos. Porque quando você está forçando o sorriso, forçando os dentes, pensando em coisa ruim, respira, inspira, respira. O que acontece com você? O teu cérebro não checa se o sorriso é de verdade. Tô certo, pastor? O cérebro não está sabendo que é de verdade o teu riso. Mas o teu cérebro ele responde à ação física e libera substâncias do bem-estar. E a respiração funda diz assim ao seu corpo: estamos seguros. Agora sentiu uma coisa, uma melhorinha aí, depois que você sentiu uma leve, um pouco mais leve. Por quê? Porque você forçou algo fisicamente, tua mente pensando em coisa irritante. Tua mente estava coisa que aconteceu, mas o cérebro entendeu. Não, ela está rindo. Então eu vou liberar, né, a endorfina, né, pastor? Endorfina, para que ela tenha uma sensação de bem-estar. Ocitocina também. Então, esse é um segredo espiritual, que no meio daquela circunstância, furar teu pneu, cansar a tragédia, eu vou ter bom ânimo. Eu vou ter bom ânimo. E você começa a mudar todo o seu ambiente. Você começa a reprogramar o teu ambiente. Você vai fazer experiências aqui. Amém? Você acabou de comprovar, em 20 segundos de sorriso, já mexeram com você. Agora imagina 90 dias de ações consistentes, tá? Você acabou de provar o seguinte, diga comigo: o coração segue a ação. O coração segue a ação. Tá bom? Então, o que é o princípio que eu vou te mostrar agora? O princípio espiritual poderoso de fingir até conseguir. É forte isso. O princípio espiritual poderoso de fingir até conseguir. Vamos abrir a palavra do Senhor? Lucas 24, versículo 28. Lucas 24, versículo 28.
Quem achou pode ler. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Alguma outra versão diz o que é? Olha o que Jesus fez. A intenção de Jesus era entrar na casa daqueles 2 discípulos, irmãos. Mas Jesus fingiu que ia aonde? Continuar. Falou, não, eu vou caminhando por aqui. E os discípulos, está tão bom a conversa. Não, está escurecendo já. Fica aqui, vamos passar em casa. Então Jesus queria entrar na casa dele. Só que Jesus não é entrão. Jesus fingiu, ele tinha uma intenção de entrar na casa dos discípulos, mas ele fingiu que ia para mais distante. Aí ele disse, não, janta em casa. Aí ele conseguiu o que ele queria. Tá começando a pegar o código, aleluia. Fingir até conseguir. Através de você fazer um ato sem a motivação pura, aí depois vira a motivação pura. Na casa está uma bagunça. Não estou com vontade de ir para minha casa. Vou começar a limpar minha casa. Aí põe um som, põe uma coisa diferente. Aí de repente, quando foi ver, tua casa está limpa. Você não tem vontade de limpar a tua casa, mas você começa uma ação, uma atitude que tem que limpar, de repente você já fez. Porque o coração segue a ação. Mas presta atenção. Pastor, isso não é falsidade? Não é falsidade, isso é estratégia. Tá? Pastor, isso não é hipocrisia? Não. É uma estratégia sagrada. Por quê? Pastor, isso não é fingimento? Assim? Não, a diferença é decisiva. A tradição chama isso de tanto você fazer algo sem intenção pura, a intenção pura acaba vindo. Tá? O que é hipocrisia, então? A hipocrisia é agir para enganar os outros, sem intenção de mudar. Agora, essa estratégia sagrada é agir do jeito que você quer sentir para treinar o seu próprio coração. Por exemplo, alguém assiste séries, novelas aqui. Já viu um ator de novela chorando? Quem já viu um ator chorando? Aquelas lágrimas que ele está chorando, são reais ou falsas? Falsa. Será que é falsa? Ele não chorou? Não saiu do olho dele? As lágrimas são reais, mas ele usou uma técnica para induzir aquele choro. Está entendendo? Ele chorou, é um ator, ele chorou para fazer uma cena, mas ele não estava triste. Ele induziu o seu cérebro para chorar com uma técnica para que pudesse produzir as lágrimas. O choro é real, mas não foi por tristeza, né? São induzidos por uma técnica, mas não por tristeza espontânea. Então, 3 estágios. Saiba onde você está. Pastor, como é que eu posso explicar isso na minha vida? Vamos lá. Aquilo que você quer mudar, o sentimento que você quer mudar. Agindo assim, 3 ações. Por exemplo, agindo, sentindo 0, não sentindo nada. Pastor, eu quero praticar a gratidão. Eu não sinto nada, pastor. É isso. Você não está sentindo nada? Comece a praticar a gratidão. É o começo. Pastor, eu não estou sentindo nada. Comece a agradecer. Pratique gratidão. Depois de uns dias, fica meio misturado. Comece a praticar gratidão. Às vezes você sente que quer praticar, às vezes sente que não. Continua. O teu coração está sendo reprogramado. O teu coração está começando a sentir e a te seguir, mas ele ainda resiste. Simplesmente continue. Aí, conforme você vai praticando a gratidão, mesmo sem querer, teu coração vai entender, não, eu quero ser grato, quero ser grato, quero ser grato. Aí você vai ver, no momento vai estar alinhado. A ação e o sentimento agora estão alinhados. Você age sentindo gratidão, sentindo uma gratidão genuína, de verdade, e a transformação se completou. Tá? Então, vamos lá. 5 ações que mudam o coração mais rápido. 2 minutos por dia. Pastor, estou com um sentimento ruim. O tema dessa hoje é a mente governa o coração. Às vezes vem um sentimento de tristeza, uma angústia, uma notícia que te deixa abalado. Aí Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, como eu vou ter bom ânimo nesse momento de dificuldade? Primeiro, uma coisa assim, você nem imagina. Uma atitude prática. Segundo um livro da sabedoria, né, um livro muito poderoso, chamado O Caminho dos Justos,
Você pode ter 5 atalhos emocionais para começar a mudar o teu sentimento ruim para um sentimento bom. Primeira prática. Segunda-feira. Aí, você vai acordar de manhã, bater uma emoção negativa muito forte, bater o bad, né? O que você vai fazer, amados? Você vai lavar tuas mãos com a consciência, assim, ó. Você vai lavar tuas mãos e você vai fazer assim, eu lavo o sentimento velho e recebo o sentimento novo. Lavo o sentimento velho e recebo o sentimento novo. Por que isso funciona? Porque uma ação física da limpeza cria uma sensação emocional de renovação. Você vai acordar de manhã, aquele pensamento ruim já, triste, emoção negativa, não. Vou lavar aqui, estou lá trocando, estou lavando aqui o sentimento ruim para receber o novo. Lavo o sentimento velho para receber o novo, tá? Porque a limpeza física cria o sentimento de renovação, amém? Entendeu? Se amanhã amanhecer bad, você vai lavar a mão, não. Eu vou lavar aqui meu sentimento ruim para receber o sentimento novo. Já é algo que faz, é uma ação que está fazendo. Outra intenção também, segundo atalho emocional. Você está sentindo um sentimento de escassez. Puxa, falta isso na minha vida, falta pagar as contas, começo de mês, imposto. Sentimento de escassez. Ai, não vai dar para pagar as contas esse mês. O que você vai fazer? Você vai dar quando não quer dar. Justiça social. Como assim, pastor? Está com sensação de escassez, sentimento ruim? O que você vai fazer? Bateu o medo de faltar? Você vai fazer algo contra esse sentimento. Por exemplo, você vai dar algo para alguém. Vai dar uma moeda. R$1. Vai dar um pão, uma comida. Até um sorriso. Vai dar algo. Amanhã, apita no teu celular, boleto, cartão de crédito. O que você vai fazer? Vou pagar essa conta, aleluia. Não tem R$1, não, eu tenho um sorriso. Bom dia! Bom dia! Porque você vai começar a reprogramar essa sensação de escassez. E você vai ver que as bênçãos virão em ti, alcançarão, porque você vai ter um coração grato. Tá? Porque o gesto de você dar treina o coração a sentir abundância. Jesus diz em Atos que melhor é você dar do que receber. Por quê? Quem dá é porque sempre tem. Então, se você está com sentimento de escassez, vai faltar algo, dê algo. No semáforo, está um monte de gente lá, dê aquela R$1. Porque você vai criar um sentimento de escassez, vai criar o quê? Opa, eu estou abençoando, eu estou dando. Olha, eu posso dar um pão, um sorriso. Entendeu? Você vai começar a treinar o teu coração para começar a sentir abundância. Amém? Terceiro, atitude. Pastor, eu estou sem orar. Estou sem vontade de orar. Se uma pessoa pedir oração, pastor, estou sem vontade de orar. O que acontece? Ora mesmo sem vontade. Por quê? Ore mesmo sem vontade. Diga as palavras, ainda que pareçam vazias. Comece, fala as palavras assim. Por que funciona? Porque as palavras sagradas trabalham em você, mesmo quando você não consegue trabalhar nelas. Não consegue orar? Ore. Fale palavras, está vazia. Mas as palavras vão trabalhar em você, no seu interior, até que você vai sentir o prazer de falar com Deus. Ele vai te responder, amém? O quarto item, bateu uma bad, está ruim a emoção, lavou as mãos, né, de manhã, declarou aquelas palavras, ainda está muito forte. Deus habita em meio aos louvores. Levanta uma música aí maravilhosa. Comece a cantar para mudar. Cante. Cante principalmente quando você estiver triste. Quando estiver triste, especialmente cante, comece a cantar. Por que funciona? Porque a melodia alegre puxa o coração para cima, mesmo que ele esteja resistindo no começo. Liga uma música aí. Eu me lembro aqui do livro da Rô, 2019.
faz 7 anos atrás, a Rô tinha feito uma cirurgia delicada, né? Na cabeça, passando por muitas coisas. E ela fez o aniversário dela, né? Só fez uma surpresa bem legal, um vídeo para ela bem bacana também. E daí, as músicas do nível da Rosana foram músicas infantis dos anos 80. Unido, unido, unite, quem lembra? Essas músicas dos anos 80, porque aquelas músicas, quando te traz uma memória boa, eleva a tua alma. Ela está passando por um processo difícil, recém feito uma cirurgia, e as músicas lá foram músicas que te deixam assim, eu preciso estar bem no meu aniversário. E a época da infância é uma época boa, maravilhosa. Então colocou músicas, né, que mudou aquela situação, aquele pensamento ruim para um pensamento bom. Isso começa a mudar, né, ambientes. O que mais? E o quinto? Você está com um sentimento ruim? Você vai fazer algo que você não quer fazer, você vai fazer para começar a trocar esse sentimento. Você vai limpar o externo quando tem um caos interno. Diga comigo. Limpar o externo quando tem um caos interno. O que é isso, pastor? Organize algo físico quando você sentir um caos emocional. Começa a arrumar sua casa, arruma seu quarto, arruma seu escritório, começa a arrumar. Por que funciona? Porque a ordem externa gera ordem interna. O coração imita o ambiente. O coração imita o ambiente. Tá? Detalhe, nenhuma desses 5 ações depende de sentir primeiro. Não, primeiro tem que sentir que tem que lavar a mão. Não, primeiro tem que sentir que tem que... Não, a ideia não é você sentir primeiro, não. É você fazer e depois entender. Tá? Detalhe, todos começam pela mão. Amém? E, pastor, como é que eu posso avançar nisso no meu dia a dia? Existe um protocolo de 21 atos. 21 atos. Por que esse número, pastor? Segundo os sábios da Torá, uma coisa repetida 3 vezes, ela cria uma tal de hazaká, que quer dizer, agora isto é o normal. Dá uma presunção de continuidade. Então, 3 vezes por dia, 7 dias, né, da semana, 3 vezes 7, 21. 3 atitudes suas por dia, durante uma semana, é o suficiente para começar a mudar a tua emoção. Cria uma mudança emocional. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 13, versículo 17. 2 Reis 13, 17. Segunda Reis 13, 17, que pode abrir. E disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu, disse mais Eliseu, atira, e ele atirou, prosseguiu. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. 18. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Quantas vezes? 3. Depois, 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes e deverias ter ferido. Então feririas os sírios, até o consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? O profeta Eliseu estava na sua cama, veio um rei com problema. Olha, profeta, me ajuda aí, estou com os sírios tentando me atacar, o que eu faço? O profeta falou, abre a janela. E pega as tuas flechas e atira. E atirou. Aí o profeta dava uma palavra. Tirou de novo, 2 vezes. Aí o rei ativou de novo, 3 vezes. E acabou de atirar as flechas. E o profeta falou assim, ficou indigno. Não, cara, tinha que atirar umas 5, 6 vezes. Tipo assim, você tinha que criar uma continuidade até eliminar o seu problema. Tá entendendo?
Você tem que dar uma continuidade até eliminar esse pensamento ruim, que eu vou falar para vocês aqui agora, na prática. Como trocar uma emoção que você quer mudar? Apenas uma. Vamos citar alguns exemplos de emoção. Por exemplo, que emoção mais te bate na tua cabeça, Thaís? Por exemplo. Você quer trocar uma emoção que você quer trocar. Tantas. Escolhe uma. Vamos começar com uma. Uma que você quer mudar, assim, urgente. A top 10. Uma que você quer mudar. Não consegui atuar. Esse pensamento, eu não consigo. Carlos, um pensamento que você quer mudar. Assim, esse precisa mudar. Ansiedade. Maísa, um pensamento que você quer mudar. Ansiedade. Amém. Davi, um pensamento que você quer mudar, pensamento? Sim. Medo. Pedrão, um pensamento que você quer mudar, que te abate toda semana, você quer mudar. Preocupação. Ivo, um pensamento que você quer mudar, Ivo, que você quer mudar assim, urgente. Insegurança. Como então a gente vai fazer isso? Trocar ansiedade por calma, trocar um medo por certeza, trocar insegurança por certeza. Como eu faço isso na minha vida? Jesus falou para ter bom ânimo, então eu tenho que fazer uma coisa. O que a gente vai fazer então? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Trocar ansiedade por calma. Você vai identificar uma ação oposta da ansiedade. Por exemplo, eu estou demonstrando que eu estou ansioso? Não. Como é que vive um ansioso? A ansiedade não tem um corpo? A insegurança, por exemplo. Eu estou inseguro. Como é que tem alguém em insegurança? Não, fico. Uma insegurança fica assim porque o corpo fala. Então você vai identificar primeiramente. Ansiedade, vamos lá, ansiedade. Quer trocar ansiedade por calma. Como eu faço isso, pastor? Você vai trocar uma emoção que você quer mudar por uma oposta. Por exemplo, se a ansiedade tem um corpo, respiração curta, ombros tensos, fala acelerada, você vai trocar para calma. Respiração funda, ombros soltos, fala pausada. Está entendendo? Você vai trocar esse sentimento por um sentimento contrário. De novo, um exemplo da ansiedade. Por calma. Se eu estou muito ansioso, respiração curta, ombros tensos, fala acelerada, então eu vou trocar por calma, preciso me acalmar. Respiração funda, ombros soltos, fala pausada. 21 atos em 7 dias, 3 vezes por dia, por 7 dias. Vai forçar a ação oposta por cerca de 2 minutos. Como assim? Você vai forçar o corpo da calma. De manhã, se acordou de manhã, está ansioso? 2 minutos, respirando profundo. Conta aqui, 2 minutos. Dois minutos respirando profundo, relaxa os ombros. Você vai estar forçando uma calma que ainda não existe. Você não está sentindo calma. O coração segue a ação. Você está forçando sentimento que ainda não existe. Relaxar. De tarde, você vai relaxar os ombros conscientemente. Vou relaxar os ombros. 2 minutos soltando os ombros. De noite, 2 minutos falando devagar. Oi, meu amor. O meu dia hoje foi muito bom. Paz do Senhor, irmão. Olá, patrão. 2 minutos de manhã, 2 minutos à tarde, 2 minutos à noite. 2 minutos fazer o que quem está com ansiedade? 2 minutos respirar. Só isso. À tarde, você vai 2 minutos soltar os ombros. E à noite, vai falar com calma, porque você está forçando algo que ainda não tem. Mas o teu coração vai entender. Opa, eu estou calmo. Opa, estou calmo. Entenderam?
O que esperar, então? Do primeiro ao terceiro dia, parece ridículo. E forçada, normal. Primeiro e segundo dia, calma. No quarto e quinto dia, vem os momentos de, olha, talvez funcione. Talvez funcione. Aí do sexto, sétimo dia, a sessão real começa a mudar de verdade. E agora, o do sétimo dia em diante, é um novo padrão emocional estabelecido. Amém? Quando o coração resiste, né? A arte da persistência. Tem coração que é teimoso. Coração teimoso, gente, é o coração mais machucado. Então, olha o exemplo. Por exemplo, tem que começar minúsculo. Começa minúsculo. Tinha um homem que queria aprender a tocar violino. Ele foi na escola tocar violino. Falou, mestre, eu quero tocar violino, professor. Aí, tá bom, então. O que você vai fazer? Você vai só agora segurar o violino 5 minutos por dia. Eu quero aprender a tocar. Eu falei, não. Só segure o instrumento, o violino, por 5 minutos por dia. Eu quero tocar, mestre. Calma. Primeiramente, teu corpo tem que se acostumar com o instrumento. Depois as mãos. E só então o coração quer a música. Você entende? Se a resistência é grande, diminua a ação até resistir e virar bobagem. Então, vamos lá, incremento mínimo. Como é que eu faço? A técnica, se o coração resiste muito, está difícil, pastor. Diminua a ação até ela ficar tão pequena que a resistência parece algo bom. Por exemplo, quero sentir gratidão. Eu quero sentir gratidão. Não sinto gratidão. O coração se recusa. Semana 1, vai fazer algo pequeno. Você vai falar uma palavra que demora 1 segundo. Você vai falar, obrigado. Qualquer coisa, obrigado. Você não sente gratidão, mas você fala, obrigado. Obrigado. Semana 1. Leva 1 segundo. Semana 2. Você vai falar, obrigado por algo que você quer agradecer. Obrigado pela água, obrigado pela comida, obrigado por algo. Leva aí, né, cerca de 3 segundos. Semana 3, você vai começar a escrever uma coisa porque você é grato. Leva 30 segundos. Eu sou grato pelo meu trabalho. Eu sou grato pelo meu emprego. Eu sou grato pela minha esposa. Começa a externalizar isso. E na 4ª semana, você vai sentir por 10 segundos depois de escrever. O coração, ele foi seguindo aos pouquinhos até não ter como existir. Então, dê tempo proporcional. Se levou 10 anos para construir essa dor que você sente, não exija mudar em 10 dias. Calma. E algumas tristezas precisam ser honradas, não suprimidas. Isso é padrões crônicos, não luto legítimo. Então, seja gentil com você mesmo. São 21 atos. Não são 21 dias perfeitos, tá, meus amados? São 21 atos. Você vai fazer de manhã, de tarde, para mudar esse sentimento ruim na tua vida. Para fazer algo contra esse sentimento. Tá? Se falhou um dia, não tem problema. Você vai aprender a mente governa o coração. Sim, Espírito Santo. Você precisa ler uma palavra, né, maravilhosa. Que o justo, quando recebe uma má notícia, não fica abalado. Primeira coisa que acontece com uma notícia chega, não. Então, o justo que está treinando já isso. Quando recebe más notícias, jamais ficará abalado, porque está treinado. Está treinado, eu não vou deixar isso me abalar. Entende? Para a gente fechar, então, que o coração, se falhou um dia, continua no outro. O coração responde melhor à consistência compassiva do que a rigidez que castiga, tá? Então, o pastor Rod aqui não vai falar para você que, olha, vai dar tudo certo. Não, não é isso. Jesus, ele fala, olha, nessa situação de aflição, do caos, tem que aprender a ter bom ânimo. Tenha bom ânimo. Aí você nunca mais esquecer essa cena. Como é que eu vou ter bom ânimo, pastor? Ria. E vai começar a fazer uma mudança no seu interior e você vai começar a ter mais uma atitude racional. Amém? Porque vim dizer algo melhor e mais real. Existe um caminho, ele está nas suas mãos. O texto não diz que talvez os corações sejam arrastados. Diz que os corações serão arrastados depois das ações.
é uma lei espiritual, tá? Não é sorte. Então, te desafio, por 7 dias, vire um cientista do seu próprio coração. Escolha uma emoção que você quer mudar. Eu quero mudar essa emoção. Identifique a ação oposta. Ah, tá isso. Eu estou com esse... Não, eu sou uma neurocientista. Eu tenho tudo para ganhar aí um prêmio Nobel. Vou conhecer uma revelação assim. Entendeu? Você vai agir como uma neurocientista já. Vai agir assim. Bateu o olho assim, tal, aquela visão raio-x. Não, você está sentindo assim, você entendeu? Começa a sentir isso. Hoje existem muitos coaches, né? Igual o famoso Pablo Marçal. Hoje ele ensina milhões de pessoas, né? A como mudar as suas vidas. O que aconteceu com ele? Cerca de quase 20 anos atrás. Ele teve essa atitude. Começou a andar de uma maneira que ele não se sentia. E hoje ele é milionário. Tá? Então, para você levar para casa, tá? A ação já está criada. E por 7 dias, tá? De manhã, 3 vezes por dia, 2 minutos cada, 2 de manhã, à tarde, à noite. Você vai declarar 7 dias, eu vou agir como eu quero sentir, não como eu me sinto agora. Por 7 dias, eu vou agir como eu quero me sentir, não como eu estou me sentindo agora. Por uma semana, eu quero agir como eu quero me sentir, não como eu estou me sentindo agora. Está entendendo? Você vai começar a criar uma programação no seu coração. Tá? O seu coração está aprendendo a seguir. A ação já está criando a emoção. E pouco a pouco a nova natureza vai emergir. Então, para levar para casa. Depois você pode rever esse vídeo. Tá? Você pode escrever num papel. Porque ajuda muito você a identificar os problemas. Vai escrever no papel assim. A emoção que eu quero menos, escreve. Ansiedade. A emoção que eu quero mais paz, calma. A emoção que eu quero menos, insegurança. A emoção que eu quero mais, quero segurança. Vai escrever no papel. Só começar a visualizar, a tirar, botar para fora. O que mais? 2. Quando sinto a emoção ruim, meu corpo faz, você escreve. E quando sinto a emoção boa, meu corpo faz, você escreve. E durante 21 atos, não é 21 dias, 21 atos. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, vou fazer ação positiva. Você faz. À tarde, vou fazer ação positiva. Você escreve o horário que você vai fazer. E à noite, vou fazer a ação positiva. Registra por 7 dias, escreva. Tá? Dia 1, como foi forçar a ação? Acordei mal hoje, mas me senti, sabe, forcei o riso, respirei profundo e tal. Como é que foi forçar? Dia 1. Dia 2, teve alguma mudança? Continua até o dia 7, declaração de experimento. Por 7 dias eu testo se meu coração segue a minha ação. Eu vou agir como eu quero sentir, não como eu sinto agora. No dia 7 você vai avaliar a mudança. Amém? Para a gente encerrar então. Pastor, isso não é forçar e fingir? Quando você escova os dentes de manhã, sem vontade, isso é falso? Quando você vai trabalhar sem estar motivado, isso é mentira? Não. Isso é maturidade. Maturidade. É fazer o necessário independente do sentimento momentâneo. O mesmo vale aqui. Você não está mentindo sobre o seu sentimento. Você está treinando novos sentimentos através de novas ações. Está treinando o teu coração. É como uma fisioterapia emocional. Parece forçado no início, porque você está reabilitando músculos emocionais que estavam atrofiados. Amém? Segunda-feira, eu preciso da academia. Eu preciso sentir que eu vou ter que ir na academia? Não. Eu tenho que ir. Faremos. Depois entenderemos. Aquilo vai produzir a saúde para o teu corpo, a imunidade, entendeu? Então, a palavra de hoje para te encerrar é essa, meus amados. A mente tem que governar seu coração. A palavra fala que o coração é enganoso. Então, você vai começar agora a quando sentir um sentimento, emoção ruim. Não, Jesus falou para eu ter bom ânimo. Começa a ter bom ânimo. E vai começar a mudar o teu ambiente, vai começar a mudar a tua forma de sentir. Pode estar um caos lá fora, mas você vai começar a sensação de calma, uma sensação de certa frieza, mas com raciocínio.
tá? E aí você vai alcançar os teus milagres, vai alcançar as tuas vitórias, vai mudar a tua forma de pensar. Depois você vai começar agora a agir assim. O coração, ele segue a ação. Assim como o povo de Israel disse, Nazé Benishma, faremos e entenderemos. E assim você vai começar a programar o teu coração. Se tu sentindo tal coisa, vou fazer algo contra esse sentimento. Mesmo não sentindo nada. Até o teu coração entender. Não, que agora este é o novo normal. Este é a nossa ação. Não estou mais ansioso. Não estou mais com medo. Não estou mais seguro. Estou agora com a certeza de que o Senhor está comigo. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai que nos chega da graça, Pai, por essa manhã. O coração segue a ação. Pai, às vezes, Pai, teus filhos estão aqui na tua casa e aflições. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Nos ensine, Senhor, então, a nós praticarmos aquilo que nós não sentimos. Se eu estou me sentindo triste, eu tenho que praticar com o meu corpo físico uma alegria que não estou sentindo. Tenho que forçar até que meu coração entenda. Não, eu agora vou sentir a paz de Cristo. Senhor, eu quero estar participando agora, forçando o sentimento que não estou sentindo alegria, mas vou ouvir músicas alegres. Não estou sentindo paz, mas vou ver como se estivesse lá nas nuvens do céu. Vou começar, Pai, a provocar o meu coração para que haja uma mudança na minha mentalidade e eu seja a pessoa mais feliz da terra. Obrigado, meu Deus. Me ajuda, Senhor Deus, cada dia a mudar os meus pensamentos. Pensamento de tristeza para alegria, de ansiedade para calma, de insegurança para segurança, de medo, Pai, por ter a certeza que o Senhor está nos guardando e protegendo, Pai. E o Senhor disse, prometeu conosco, Jesus, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então queremos te agradecer pela tua presença desde já e nos ajude, Pai, a mudar o nosso coração, a reprogramar nosso coração por meio, Pai Santo, do pensamento, Pai, de uma atitude, Pai, física. Faremos e entenderemos. Para que assim, Pai, eu possa, Pai, viver com a minha mente, Pai, ligada no céu, ligada, Pai, no teu reino, Pai Santo, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E quando eu tenho um bom ânimo, Senhor Deus, haverá mudança na minha vida, haverá mudança de sorte. Mesmo quando não tenho, quero forçar, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.